né? Essa união entre trabalhadores e frequentadores e as equipes espirituais que já estão aqui presentes, né? Então é muito importante, vamos nos manter em silêncio, coração tranquilo, né? Vibrações em pensamentos a nós mesmos, uns pelos outros, e buscando sempre a imagem de Jesus nesse momento. Isso é muito importante, porque aí a ligação vibracional entre a equipe espiritual, todos os espíritos aqui presentes conosco, vai ser facilitada. Então vamos sempre com calma, pensamento em Jesus, fazer os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, que a coisa flui melhor ainda, tá? Muito obrigado e vamos aos nossos avisos, aos nossos recados. Antes, tem alguém vindo pela primeira vez nesse trabalho? Chegando na casa? Por enquanto não. Então, avisos. Por favor, vamos desligar os aparelhos celulares. Vamos fazer isso antes do início da palestra. Hoje nós temos como prato do dia estrogonofe, de carne ou de frango. Então, o estrogonofe levando para casa e esquentando com esse frio, né? Esse friozinho em família, comendo esse estrogonofe quentinho. Na saída, alguém vendendo lá fora para quem quiser adquirir. Nós estamos numa época aqui em São Paulo com esse frio muito intenso, né? Todos nós estamos sentindo esse frio. Imagina as pessoas que não têm condições de adquirir, né, um agasalho, um cobertor, né? Principalmente as pessoas das famílias assistidas que a casa ajuda, que são cerca de 400 famílias. A gente pede sempre a colaboração de vocês no quesito de cesta básica, e graças a Deus a gente tem muito bons resultados. Pessoas nos trazendo cesta completa ou um item da cesta, que quando vem item por item a gente junta e forma a cesta. Isso é muito bom e estamos agradecendo a todos. Só que dessa vez vamos também pedir para quem puder nos ajudar com um cobertor, né? Com uma roupa, um agasalho, um par de meias, né? Um par de calçado, por favor, quem puder nos ajudar, tragam para casa e apresente ali na livraria. Olha, estou doando, tá? Um casaco, um cobertor, o que seja, para as pessoas não passarem tanto frio assim. Porque a casa, como eu disse, são cerca de 400 famílias. E as famílias assistidas, as mães, tios, avós, responsáveis, trazem as crianças aos sábados. E muitas vezes, tem muitas mães, né, que vêm até de sandália havaiana, tá, que não tem agasalho. Então, se vocês puderem, por favor, nos ajudem. Tá? Mas é importante trazer roupa, por exemplo, que tragam, por favor, completa, porque às vezes falta um botão, a gente já tem recebido assim, né? Falta um botão, ou o zíper quebrado, não dá para ficar trocando, não dá para costurar uma roupa. Nós temos que receber e já passar para as famílias assistidas, para poderem usarem. Por favor, quem puder nos ajudar, muito obrigado. Bom, hoje os nossos trabalhos vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Lúcia, leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho, o Roberto. Vibrações gerais dos passes e das águas com a Elaine. Prece inicial, Ricardo. Prece final, Vera. E hoje é o primeiro domingo do mês. E todo primeiro domingo do mês nós temos uma palestra especial, que é sobre um livro doutrinário, né, que a diretoria de doutrina nos indica. Então hoje
um livro doutrinário a ser divulgado, tem o título de No Rumo do Mundo de Regeneração. Quem vai fazer a exposição para vocês, para todos nós, do livro, é a nossa querida companheira, trabalhadora da casa, Sandra Podadeira. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem: a regeneração do mundo depende do esforço individual de cada espírito em busca de luz da elevação. A transformação começa dentro de nós. Livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Diversas categorias de mundos habitados, item 4. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos considerando o seu estado e o seu destino com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim: de um modo geral, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana; mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina; mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta; mundos felizes, onde o bem supera o mal; mundos celestes ou divinos, moradia dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria de mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. E assim, envolvidos por essa energia amorosa que a espiritualidade maior nos proporciona, elevamos o nosso pensamento a Jesus, agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, que possamos ter a mente e o coração abertos para os ensinamentos desta manhã que a Sandra preparou com tanto carinho para todos nós. Vamos agradecendo então ao Mestre por aqui estarmos e que possamos sair daqui abastecidos por todos os ensinamentos, por toda essa energia amorosa. Que o nosso dia seja um dia de paz e de harmonia. Que assim seja. Só lembrando a todos que no final da palestra nós vamos sortear 2 livros para vocês, tá? Tá ótimo. Olá, bom dia a todos nós presentes, aconchegados, né, no calor humano, e a todos que estão nas mídias digitais, que Jesus nos abençoe. Agradeço a equipe toda por me convidar para falar a respeito desse livro, No Rumo do Mundo de Regeneração. E esse livro é na psicografia de Divaldo Pereira Franco, esse grande médium orador, agora em espírito, que trabalhou muito, sempre inspirado, coordenado pela sua mentora Joana de Ângeles, trouxe para nós mais de 250 livros, e assim como um grande agente na assistência social, né? Sabemos de todas as suas obras lá na Bahia, e assim, infindável os comentários que nós poderíamos tecer. E ele desencarnou agora, recentemente, no dia 13 de maio. E Manuel Filomeno de Miranda é esse espírito que vai narrar para nós No Rumo do Mundo de Regeneração. E Manuel Filomeno de Miranda nasceu em novembro de 1876.
ele se aproximou, ele entra para o espiritismo no ano de 1914. E aí ele vai se interessando pelo ensinamento, pelas obras, e foi assim um praticante, chegando a ser até mesmo presidente da Federação da Bahia. E como todo estudioso, né, ele se volta sempre para os ensinamentos e a prática do espiritismo. Ele desencarna no ano de 1942. E lê do engano quando nós achamos que desencarnar para descansar. Ele, logo em seguida, após o seu desencarne na vida espiritual, ele passou 28 anos pesquisando, estudando, escrevendo sobre a mediunidade, a obsessão e a desobsessão. Em 1970, convidado por Joana de Ângeles, ele se apresenta para Divaldo, e a partir daí, então, eles, nessa parceria de encarnado e desencarnado, realizam e escrevem mais ou menos 17 obras. E essas obras são extremamente importantes, porque o assunto que Manuel traz nessas obras, através do Divaldo, é sempre referente à mediunidade, à obsessão e à desobsessão. Um verdadeiro manual, estudo para nós, espíritas, trabalhadores da casa, nessa prática mediúnica. Então, é um verdadeiro ensino e aprendizado. Algumas obras que parecem ser romances, na verdade, são ensinos sobre a mediunidade. E aí nós vamos ver que, nesse livro, esse livro foi escrito exatamente, foi o último livro de Divaldo com a parceria de Manuel Filomeno de Miranda, e essa obra foi escrita exatamente durante a pandemia. Ela foi publicada, lançada em dezembro de 2020. E aí Manuel Filomeno de Miranda vai nos relatar, vai nos descrever, são várias narrativas. Um livro que eu confesso, quando eu comprei, em 2021, eu li, parei, emprestei. E aí a equipe, graciosamente, me convidou, falou, agora sim, eu vou ler do começo ao fim. E não me arrependo, uma literatura que a gente vai lendo, recomendo quem ler pausadamente, um capítulo, volta, mas são descrições belíssimas. E não vai, né? A Covid é um plano de fundo, porque, na verdade, nós tivemos muitas notícias da Covid-19. Mas aqui esse livro vai relatar o trabalho, o empenho nos bastidores entre a vida espiritual e a vida material. Como esses benfeitores trabalham em nosso favor e espíritos de luz de vulto estarão conosco. Então, nós vamos ver nessas narrativas tudo o que acontece. A instalação do vírus aqui no Brasil, todas as equipes de benfeitores, e Manuel Filomeno de Miranda narra exatamente isso. Esses espíritos que nos acompanharão nessa jornada, nessa empreitada, né, lá atrás dos bastidores, não explorando a enfermidade, mas sim o trabalho maravilhoso, que a gente nem imagina que acontece, e acontece sempre, da espiritualidade amiga. E isso tudo, todos esses grupos, todas essas equipes que são numerosas, estarão sob a coordenação, o comando de Ismael, que é o anjo protetor do Brasil. Ele que estará na frente dessa tarefa de transformar, né, o nosso planeta para uma nova era. E isso tudo, essa narrativa, acontece muito especificamente aqui, no Brasil, dentro do Espiritismo. E aí, Manuel Filomeno, né, ele também faz parte de uma equipe de benfeitores e socorristas, e eles vão atuar, olhar, né, deste lado espiritual aqui, nós encarnados, nos hospitais. Os enfermos que vão chegando, a enfermidade que vai aumentando, e aquele descontrole ainda, né, principalmente no primeiro ano de pandemia, toda aquela enfermidade que prolifera em todo o planeta, e aqui no Brasil não seria diferente. E aí a gente vê essa transformação, aquilo que parecia, né, que Manuel Filomeno de Miranda falou, nossa, a passos lentos a transformação acontecia, agora, com toda essa Covid-19, há um processo bem acelerado, porque, querendo ou não, todos nós, todos, o planeta Terra inteiro está envolvido nessa enfermidade. Então, não tem como ficar parado. Aquilo acontece, aconteceu, e nós, aqui, todos nós, encarnados, sobreviventes, e com certeza muitos desencarnados, que estarão acompanhando, né?
E a gente sabe que o trabalho foi maravilhoso. E o que a gente vai ver mesmo, aqui um intercâmbio muito grande, porque nós vamos ver equipes do Dr. Bezerra de Menezes e todos os seus médicos comandados, sob o seu comando, estarão atuando em muito. Esses benfeitores espirituais, principalmente ligados na esfera da ciência, da medicina, vão auxiliar e muito os nossos médicos, cientistas, pesquisadores aqui no plano terreno. É essa parceria que vai fazer com que muitos dos medicamentos vão sendo testados, o que é melhor para aliviar a dor, o sofrimento e a recuperação mais rápida de todos os enfermos. Veja que trabalho incrível, e eles foram mesmo, né, intuídos, muitos dos médicos. E aí a gente está, né, as pesquisas, os medicamentos, tudo que era favorável, e mesmo em cima da rapidez com que foi realizada as vacinas, que hoje nós somos os usufrutuários delas. E aí a gente vai ver também que essas equipes, como elas atuam muito nos médicos e enfermeiros na linha de frente, que a gente via, né, aquele esforço sobre-humano, sem descanso, sem sono, sem se alimentar, e médicos e enfermeiros assim muito auxiliados pela espiritualidade nesse momento tão decisivo, tão tristonho, né, que nós, sombrio, vamos assim dizer, que nós atravessamos. Então, esses benfeitores estão ali incentivando, proporcionando para que eles não desanimem, não tenham ideias diferentes e continuem caminhando. Nós já sabemos que muitos desses profissionais desencarnaram, né, numa programação reencarnatória, mas notícias de que muitos deles ainda continuam trabalhando na espiritualidade em favor das pesquisas e das vacinas. Aí, nesse sentido, a gente vai ver e vai entender a magnitude, a grandeza, a seriedade dessa enfermidade. Por que nós estamos dizendo isso? Porque, nesse contexto todo, nós vamos ver espíritos de luz, de escol, que estiveram e estão sempre à frente. Contamos, claro, com o trabalho do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante e todas as suas equipes, que a gente sabe que ele tem milhares de espíritos sob o seu comando, e não poderia deixar de estarmos ajudando naquele momento que nós vivemos. E também contamos assim, eu fiquei assim, nessa leitura que eu fiz, muito admirada, se já o respeitava, passei a respeitar mais ainda o apóstolo da caridade, que é Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, nesse livro, nos relatos que traz, ele vai, assim, trabalhar no auxílio fraterno a todos aqueles espíritos ainda doentes, arraigados ao mal, equivocados, enfermiços, cuja ainda sobrepuja, eles estão arraigados ao mal, ao ódio e à vingança. Sem rotulações, nós vamos ver muitos relatos sobre a cidade da justiça, que é um lugar que a gente pode dizer assim, não bonito, mas onde se encontram muitos desses espíritos. Não cabe aqui a narrativa e nem aos nossos julgamentos, mas sim ao trabalho belíssimo que é realizado com essas criaturas que tentam sempre, num processo obsessivo, atrapalhar a vida e até mesmo naquele momento tão sensível que passava a humanidade. E a gente vai ver o trabalho de Eurípides Barçanufo num ato de amor. Por isso que não é só um apóstolo da caridade, que eu estudando sobre a vida dele, não é por acaso que ele também desencarnou durante a gripe espanhola, né? Que ele, em 1918, ele desencarnou. Então, imagine o profundo conhecedor também, mas a narrativa se torna nesse amor profundo, no esclarecimento que ele tem para com esses espíritos enfermiços, doentios, equivocados, nessa cidade da justiça. Então, admiro o trabalho que ele fez, um verdadeiro doutrinador, um verdadeiro intermediador de Jesus, trazendo à luz aqueles espíritos ainda embrutecidos. Uma cidade que vai ser muito narrada aqui, e que não só ele, nós vamos ter vários espíritos ali atuando, muitos, narrações bonitas, muitas vezes densas, mas que é real, que faz parte, e muito lindo. Os diálogos que Eurípides tem com esses espíritos assim, ainda arraigados ao mal, são impressionantes, a ponto de demovê-los, a ponto de mudá-los, até mesmo nas suas características
que eles adquiriram para uma nova renovação. Muito lindo. E aí, nesse mesmo contexto, nós vamos ver espíritos templários, filhos da luz, os legionários comandados e, num dado momento, a própria intercessão de Maria de Nazaré. Ela mesma se apresenta num momento do relato do livro. Lindíssimas narrações. E aí os espíritos falam, né, eles sempre nos dizem que, na época, o verdadeiro combate à guerra não era somente contra os vírus da Covid-19, mas sim contra, a batalha era mesmo nos processos obsessivos. Por que isso? Porque o livro trata muito disso. Porque naqueles momentos, muitos de nós, né, confinados, enclausurados, muitos se viam em desespero, em desequilíbrio físico, emocional e espiritual. E abria uma sintonia, né? Abria a sintonia para esses espíritos entrar num processo obsessivo. Era um momento difícil, muitos não entendiam o que estava acontecendo, que enfermidade era essa, que vírus era esse que ia dizimando pessoas e pessoas. Hoje ela estava aqui, uma semana depois, não. Então, isso vai, né? Imagina a pessoa confinada dentro do seu lar, né? Ali, e muitas vezes ali é que se havia esse... Por quê? Por não estar próximos a Jesus, aos ensinos, aos bons espíritos, criava-se esse campo vibratório. E aí o livro vem e nos conforta e nos relata exatamente o que acontece. Vem as casas espíritas, né, dentro da casa espírita, com todas aquelas ainda proibições, mas muitos médiuns atuantes, e o livro relata, é graças a esse conforto, acolhimento, amparo da casa espírita, que muitos espíritos, muitos médiuns, que nesses processos foram aliviados, ajudados, muitos desencarnados, esclarecidos. Imaginemos nós, né, nessa situação. Então, a casa espírita aqui no livro, e é verdade, traz um significado, um trabalho importantíssimo para todos, nós principalmente, e todos que buscam. E os médiuns, ele narra de médiuns aqui muito bem trabalhados, assim, equilibrados, sempre sobre a proteção e amparo de espíritos de luz, porque naquele momento, muito das obsessões e de espíritos ainda maldosos queriam entrar nessa sintonia. Olha a nossa invigilância ou a nossa vigilância. Por isso, nessa manutenção, estarmos sempre vigilantes e orando em nome de Jesus. E aí essa obra é muito linda e vai dizer todo esse trabalho. E aqui eu permito dizer um trecho do livro que é o seguinte: quando o médium, quando a pessoa, quando aquele servidor na vinha de Jesus, não importa onde ele está, quando ele elege esse trabalho, ser um trabalhador da vinha do Senhor, ele, na verdade, ele não tem horas vazias. Ele vai ter, sim, horas de trabalho nesse serviço e vai trabalhar muito. E isso é uma grande oportunidade de reflexão e aprendizado. E isso nós aprendemos mesmo, ao vivo e a cores, aqui nas casas, né? E aqui eu vou pautar algo que é meu, que eu verifiquei realmente e que aconteceu. Quando a gente diz, e os próprios espíritos dizem, e lá no livro, em determinado momento também vai dizer, que a tecnologia muito bem utilizada, trabalhada, ela vai vir em nosso auxílio, ela vai vir em ajuda a todos que necessitam, principalmente naquele momento. E é verdade, eu digo mesmo. E aí eles dizem, a internet, quando despojada, né, das maledicências, porque a gente vê tudo na internet, mas quando ela é despojada, ela é voltada para o bem, para o auxílio ao próximo, isso vai assim, nós vamos ver que utilidade, como o progresso tecnológico veio em nosso favor. Então, eu digo que nunca como um pequeno celular, um notebook ou um computador foi tão útil nas nossas vidas, seja no lado espiritual, como no campo profissional e no campo da divulgação. E dentro do espiritismo, nas casas espíritas, e eu digo por mim mesma, quantas vezes durante a pandemia, médiuns, trabalhadores me ligavam, Sandra, por favor, eu preciso de um passe à distância, preciso de uma vibração. E nunca um celular foi tão bem utilizado, nunca uma internet foi tão valiosa para que a gente pudesse propagar os ensinos, o Evangelho de Jesus, que ainda acontece aqui mesmo. Nós temos trabalhos online
E muitas casas espíritas, a Federação Espírita do Estado de São Paulo utiliza desse recurso, essa tecnologia que veio em nosso favor, para auxiliar tantos. E vai buscar lá o enfermo dentro do hospital, o idoso que não pode sair de casa, aquele que está num momento degenerado. Então, é algo que chega a qualquer lugar do planeta, em auxílio do bem, do próximo, na caridade. E isso é muito importante. 2 spoilerzinhos que eu dou aqui. No capítulo 7, nós vamos ter a mensagem belíssima do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, falando, né, do vírus, falando dos médicos, dá um recado assim maravilhoso. E no capítulo 14, a bela mensagem, a ambientação, a descrição daquele ambiente é tão linda que é impossível a gente não se envolver, se emocionar mesmo. E Ismael, se a gente... Ismael, um anjo protetor. Ismael, que anjo protetor. Maravilhoso na sua descrição, no seu discurso, e que amor, que carinho, porque esse espírito foi diretamente escolhido por Jesus para estar aqui entre nós, protegendo, trazendo o evangelho de Jesus nessa nação brasileira, nessa pátria amada Brasil. E esse é o nosso anjo guardião. Esse livro ainda vai nos dizer muito do amor, da resiliência, da abnegação e todo o trabalho no bem. Em todos os momentos, em muitos capítulos, está lá a palavra amor, amor, amor. E esse é o grande sentimento que move, que mobiliza nós, a grande humanidade. E o mais importante, Jesus está no comando. Jesus esteve, está e estará sempre no comando desse amado planeta Terra. E que a gente fala que é de transição, mas como que é essa transição? O que acontece? Quando nós estamos nessa transição, que ela já está acontecendo há muito tempo, porque os cientistas dizem, na sua visão materialista, que o planeta Terra é um planeta jovem. E concordo, é mesmo, dentro dessa galáxia ele ainda é jovem. Tem todas essas transformações. Para nós, essa transformação moral. Então, quando nós estamos nessa transição planetária, o que vai acontecer? O bem prevalecerá. Né? Nós teremos algumas dificuldades, com certeza, mas sem o sofrimento intenso. Os espíritos que ainda estarão arraigados ao mal, propensos ao mal, e não querem, de forma nenhuma, progredir, evoluir, se transformar, vão ser enviados para outros mundos menos evoluídos. E isso não é assim uma taxação, não é uma punitória. Não, pelo contrário, não é uma punição mesmo. Ele terá uma grande oportunidade de estar ajudando aquele planeta menos evoluído, porque ele vai levar muitas instruções e conhecimentos para aquele mundo e vai ajudar no seu adiantamento. Assim como aconteceu com espíritos aqui na Terra, que dão uma grande alavancagem ao progresso. Então, é isso que a gente vê, como a sabedoria, como Deus, né, em todos os seus desígnios, trabalha de maneira justa, correta, sábia. E é isso, esse mundo que nós estamos já atravessando mesmo, né, onde o bem vai prevalecer, onde nós que estamos sempre empenhados na prática do amor, da evolução, continuaremos, reencarnaremos aqui. Muitas pessoas falam, eu acho que quando eu desencarnar vou para um mundo melhor. Mundo melhor vai ser mesmo aqui a Terra, que ela vai estar em regeneração e já regenerada. O próprio Divaldo nos disse, quando você desencarnar, eu gostaria de voltar novamente para cá. E eu também. Se não for para um umbral, mundos inferiores, gostaria de estar aqui, com problemas, mas sabendo e resistindo e me fortalecendo para o progresso. Né? Porque muita talvez eu vá para o mundo superior. Enfim. Jesus sempre convoca espíritos para estar aqui conosco, sempre, em todos os momentos da Terra, e tivemos grandes espíritos. Aqui, atualmente, a gente se esbarra com eles. São espíritos de luz convocados que estão aqui conosco. A gente vê na figura de crianças, de jovens, de adolescentes, crianças e jovens visionários que ajudam comunidades, que fazem trabalhos comunitários. E muitas vezes a mídia não divulga, porque esses espíritos não precisam de divulgação. Eles vêm para trabalhar, para mostrar e impulsionar o progresso da Terra. É isso que eles fazem. E estão lá na figura de cientistas, médicos, tem
cientistas que debruçam 20 anos para descobrir um medicamento. Tem uma cientista agora, pública, assim, numa notícia bem pequena, um desenvolvimento para a agricultura brasileira, mulher, e está lá 20, 30 anos numa pesquisa para melhorar o quê? A qualidade dos alimentos na vida terrena. É isso que Jesus convoca, esses espíritos que esbarram conosco, que a gente nem percebe e proporcionam o progresso da humanidade. Terminando a narrativa, eu vou lá, eu sempre busco uma história, e isso é baseado numa história real. Foi uma notícia de jornal que repercutiu no Brasil todo. E é assim, essa notícia é assim. Uma família abrigada numa residência temporária, após perdas da sua casa, numa grande enchente. Não foi essa, tá? Ali, do ano passado, do Rio Grande do Sul. Foi numa outra enchente em Santa Catarina. Essa família perdeu todos os seus bens, a casa e 3 entes queridos. E aí vive uma experiência única. A menina, mais nova da família, de 5 anos, ela brincava ao lado de algumas roupas doadas quando descobriu, dentro da manga de um casaco de pele e couros, a quantia de R$20 mil em dinheiro. E mostrou, então, ao avô, né, que se admirou com o achado. Aí a gente dá uma pausa. 2 pontinhos, 3 pontinhos. Vamos lá. E aí? O que você faria, Sandra? O que você faria numa situação dessas? O que nós faríamos numa situação dessas? Né? Aí, sei lá, entenderia como ali uma solução de boa parte dos meus problemas financeiros? Será que a gente agradeceria a Deus pela suposta bênção? Bom, aí nós vamos ver o que o avô, né, dessa menininha, ele nos dá. Que solução? O que ele resolveu fazer? Ele sabia, mais ou menos, de onde tinham vindo as doações, de cidades vizinhas, e procurou saber onde é que estava aquele doador. Sim. Procurou saber onde estava aquele doador. E achou. Para nós, sim, achou. Admiravelmente, ele foi lá e devolveu a quantia. Aí, né, perguntado, ele vai responder, olha, eu estou num momento de muita necessidade. Se esse dinheiro fosse entregue diretamente nas minhas mãos, claro que eu aceitaria, devido à minha condição agora. Mas eu fui criado, eu tenho uma questão de criação, né, e é muito importante, eu fui criado desta forma. E assim, né, eu resolvi, né, com um dilema, não ficaria com dilema de consciência, estaria com ela tranquila, e devolvi o dinheiro. E ele ainda recebeu R$1.000 como recompensa pelo tamanho da honestidade. Então, é exatamente assim que nós, espero que muitos de nós aqui nos reencontremos na Terra já, né, nesse grande processo de transformação, de regeneração, que vão acontecer as coisas. Atitudes como essa, de honestidade, nós vamos ver muito acontecer. Nós vamos ver muito também que o bem estará muito presente. Nós vamos ver que a honestidade vai ser primordial, né? Nada. E a honradez, aquilo que vem daquela cultura familiar que hoje ainda às vezes a gente vê que muitas famílias estão destituídas. É exatamente esse mundo que nós encontraremos. Espero que muitos de nós, né, nos encontremos lá nesse planeta de regeneração. É aprendendo com exemplos assim, e a notícia, né, que a gente ouve. Vocês podem ir lá no jornal de Santa Catarina, desse acontecido, que isso vai fazer uma profunda modificação dentro de nós. Essa notícia nos traz, nos lembra, né, como nós podemos nos transformar. Pensemos nisso. E sempre lembremos que Jesus sempre esteve, está e estará no comando. Que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Obrigada, Sandra, por compartilhar essa bela história. Um livro que vale a pena realmente ser lido, ser estudado. Então vamos, todos nós agora, neste momento tão importante do passe, que é a oportunidade que temos que cuidar
de forma direta da nossa energia. Os médiuns iniciam o passe. E todos nós, com esta intenção, vamos conectando a nossa energia e se faz de mente a mente. Uma grande teia vai sendo projetada. E essa energia e essa conexão do bem, do bem-estar, do equilíbrio. Estamos numa casa de oração, numa casa de estudo e numa casa de caridade. Estamos ampliando os nossos campos de energia e de proteção. É neste momento que uma outra teia vai se ampliando, que é a energia dos nossos corações. Rapidamente, esta energia vai se potencializando. Cada um de nós, com o que tem de melhor no coração, o nosso sentimento de amor fraterno, de compaixão, de respeito ao ser humano. Essas teias vão se ampliando e vamos todos sendo beneficiados. E o passe potencializa do alto da nossa cabeça, refazendo conexões importantes, reprogramando pensamentos, o que chamamos de forma-pensamento. Muitas vezes desgastados pelas inquietações, pelas dúvidas, pelos medos. Respire profundamente. Aproveite esta energia que vai reconstruindo células. O nosso corpo, extremamente sábio, vai compensando as nossas deficiências de energia para se manter saudável. E essa energia vai sendo depositada nos centros de força, que vão redistribuindo a cada célula, a cada molécula, a cada átomo, a cada sinapse. E essa energia há de potencializar em nós um bem-estar, o tratamento médico que estamos fazendo, onde a doença, como aprendemos nessa literatura, é um processo. A doença não é um fim, mas um processo. Um processo assim como tantos outros que temos que aprender a lidar com ele. A doença que às vezes nos aproxima de um ente querido, de um amigo.
mas que também, temporariamente, nos coloca distante daqueles que amamos. Na doença nos fortalecemos, aprendemos e humildemente recomeçamos. Nos percebemos frágeis, mas fortes pelo processo. Nesses instantes equilibrados que estamos e aproveitando todo este campo de energia, com foco na saúde, vamos lembrar daqueles que precisam desta energia para se recuperar. Aqueles que conhecemos, que estão hospitalizados, passando por desafios de tratamentos, às vezes dolorosos. Doe então a sua energia, o seu amor. O que tem de melhor? E por que não aqueles que já desencarnaram? Que aonde eles estiverem, eles possam também receber o nosso amor, a nossa prece e a nossa gratidão pelo tempo que convivemos com eles. Nesses instantes de vibração, vamos agradecendo pelo dia de ontem, pelo nosso evento que tivemos, por cada trabalhador, por cada doação, por todos os presentes. Agradecemos essa casa que nos acolhe e que nos ensina cada dia mais a amar, a perdoar e a nos inquietar com as nossas fraquezas. Temos também o Caspage em Guaianazes, o Crepade em Ferraz, com funções sociais tão importantes. Que os nossos dirigentes possam estar sempre atentos para que o propósito maior não se perca. E cada um de nós, os voluntários, estejamos prontos para servir, para amar e para acolher. E cada um que acompanha nesta manhã este Evangelho, e que faz parte da nossa família nucleana, possa se sentir também acolhido, protegido e participante desta grande família. Nesses instantes finais, vibramos pela nossa água. Cada qual pode trazer o seu vasilhame e, neste momento, vibrar, pedindo a esses médicos, da equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, os cardiopatas, os neurologistas, tantas e tantas especialidades médicas, depositem o medicamento que precisamos, para que ao bebermos esta água, façamos uma prece e lembramos desse breve momento que nos conectamos com a prece e com a nossa essência. Caminhando para os instantes finais,
sempre gratos pela manhã, pelo Evangelho e por esta equipe espiritual presente. Que Jesus esteja conosco ao longo da semana. Vou pedindo para a Vera fazer por nós a prece de encerramento e de agradecimento. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, Ismael, nosso anjo protetor, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui, a oportunidade de conhecermos a doutrina espírita e a oportunidade desta encarnação, da evolução que ela nos traz. E rogamos que estejamos sempre no caminho e na seara de Jesus. E que por onde passarmos, que possamos levar amor, palavras de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, agora vamos fazer o sorteio dos livros. E este mês, excepcionalmente, neste trabalho, nós vamos sortear 2 livros. Então, vamos lá. Todo mundo que recebeu a cartelinha? Ok, então vamos lá. Primeiro número sorteado, 289, 289. Não saiu. Vamos ao segundo sorteio. 250. Terceira tiragem. 202. Opa, saiu o primeiro. Vamos ao segundo exemplar. 266. Monte de luz, paz e amor em Jesus.